Como vender? Sabia que um dos segredos está em algo que não se compra? É a simpatia. Vamos falar com um especialista o quanto o mau atendimento pode afugentar o cliente. Quem é que nunca disse a frase "nunca mais eu piso aqui", depois de ser mal atendido em uma loja ou um outro estabelecimento qualquer, não é um estabelecimento comercial? Pesquisas recentes revelam que o que a gente já sabe. O consumidor brasileiro preza, sim, pelo bom atendimento. Inclusive, de acordo com essa pesquisa, 87% afirmam ter parado de comprar em um determinado local por não gostar da forma como foi abordado ou recebido. Se é assim que funciona e a gente já sabe, por que ainda existem lugares que não perceberam a importância disso? Então eu vou conversar agora com o Vitor Luiz da Silva, que é especialista em processos de vendas e atendimento. Vitor, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Gisele, tudo bem? Porque é que a gente sabe, todo mundo sabe que o atendimento faz total diferença. O que está faltando nos estabelecimentos comerciais ou, enfim, prestadores de serviços para entender que sim, precisa fazer o cliente entender que ele está ali para atendê-lo bem, enfim, não estão tendo esse bom atendimento. Olha só, Gisele, quando a gente fala em atendimento ao cliente, como você mesmo citou na pesquisa, né, a gente não precisa nem procurar uma pesquisa para identificar esses números. O que a gente precisa fazer é simplesmente a gente fazer 10 ligações ou em 10 lugares e questionar sobre o atendimento. A gente vai reparar que se a gente for em 10 lugares, 4 a gente vai ser bem atendido. Isso significa que em 6 lugares a gente vai ser mal atendido. Agora, se eu fazer isso, se você fazer isso, se o nosso telespectador fazer isso, ele vai ter essa métrica. E 3 razões, elas são indicadores muito fortes que mostram os motivos que as pessoas têm um atendimento ruim. O primeiro deles é a contratação. Então, de você contratar pessoas que não necessariamente fazem o perfil para atender as pessoas, né? O segundo grande motivo é a questão de processo de vendas. Olha só que interessante. Quando a gente fala de processo de vendas, é a gente entender que quando alguém liga para a empresa, a pessoa ela vai atender e vai dizer simplesmente alô. Agora, uma empresa que tem processo de vendas, ela independe da motivação do funcionário. Então, ela vai atender da seguinte forma: Rick Record, boa tarde. Já muda. Muda totalmente. Já profissionalizou o negócio. Agora, imagina se essa pessoa estivesse motivada. Rick Record, boa tarde. Então, essa é a sequência. Por mais que a pessoa não esteja motivada, com o processo de vendas, ela mantém o atendimento profissional. E a terceira grande causa é a questão da liderança. Lidere pelo exemplo, ou seja, não adianta de nada a gente ter um líder que é um cara carrancudo, um cara que fica pegando pesado com a equipe, se quando a gente vai pedir para os nossos funcionários atender os nossos clientes, eles vão atender conforme o nosso líder nos atende, conforme o nosso líder nos trata. Consequentemente, os clientes vão acabar sendo mal atendidos. Certo, então, ou seja, por mais que a gente queira fugir do engessado, o que tem regra ajuda nesse tipo de desafio, né? Agora, quando a gente fala de lojas de rua, por exemplo, Vitor, muita gente foge de pessoas que ficam insistindo, que ficam por exemplo, abordar na vitrine da loja. Isso é uma boa estratégia? Olha só que interessante a sua pergunta. E eu trouxe aqui uma coisa bem interessante, que é uma caneta, né? A mais comum de todas. A mais comum de todas, a famosa Bic, né? Então, olha só, tem um filme bem interessante que eu super recomendo para a nossa audiência, né? Chamado O Lobo de Wall Street. Lá ele faz uma pergunta muito interessante. Ele dá uma caneta para cada pessoa e ele diz assim, ó, me vende essa caneta. E as pessoas, instintivamente, elas pensam o quê? Não, essa caneta aqui, ela tem um azul lindo, maravilhoso. Essa caneta aqui, ela é super brilhante, maravilhosa. E elas acabam respondendo de forma errada, porque é intuitivo você querer ofertar o produto. Certo. E qual é o que eu quero vender? Exatamente. Por quê? A gente quer realmente vender o nosso produto. Só que antes disso, a gente tem que pensar no seguinte: qual é que é a necessidade da pessoa? Então, quando alguém fala dessa caneta, me vende essa caneta, a primeira pergunta que eu iria fazer para devolver a pessoa, eu ia dizer o seguinte: você escreve muito durante o seu dia, como é que funciona? Ah, eu sou escritor. Então essa caneta ela é feita para você. Por quê? Ele precisa, e uma venda nada mais é do que uma necessidade casada com uma solução. Perfeito. E como é que você descobre de forma sutil, porque a gente tem que ter essa delicadeza, né? Ninguém quer ficar respondendo questionário para quem você nem conhece. Como é que você aborda uma pessoa e reconhece as necessidades dela para apresentar essa solução? Primeiro de tudo, é um interesse genuíno pela outra pessoa, né? Então, cada processo, não existe uma forma padrão de você abordar uma pessoa. Existe o quê?
uma fórmula personalizada, um diagnóstico onde você faz com cada empresa para aí saber sim qual que vai ser a abordagem perfeita com algumas pessoas. Já teve empresa, por exemplo, que ela é do nicho tão específico, Gi, que basicamente não tem concorrentes. Então, quando ele chegava na loja, não precisava abordar, você podia ir diretamente falar sobre o produto. E tem empresas aí, principalmente no ramo têxtil, que, nossa, é o mar vermelho que a gente chama, onde tem muitas pessoas querendo atender o mesmo cliente. Então, você tem que ter uma abordagem diferente para conseguir captar aquela pessoa. O atendimento vai ser crucial na hora de conquistar um cliente, porque é justamente isso. Diante de tanta concorrência, qual vai ser? Não se trata mais de diferencial, se trata de estratégia, né, Vitor? Infelizmente, hoje não é. Não é? Hoje o que acontece? O atendimento, na minha visão, na sua visão, na visão de todo empresário, ele não é o diferencial, ele é pré-requisito. Isso na visão do empresário. Certo. Só que o que acontece, a gente trabalha com a prática. Então o que acontece hoje é que o atendimento, sim, por a gente estar com esse histórico de atendimentos tão ruins, a gente acaba vendo o atendimento como um diferencial. Então, se você hoje acha que o atendimento ele é simplesmente um pré-requisito, cara, você já vai estar se diferenciando no seu mercado porque é prioridade que você atenda bem o cliente. Sem dúvida. Eu não volto em loja que fui mal atendido. Nem você, nem 87% das pessoas que fizeram aquela pesquisa. Viu só? Vitor, obrigada por estar aqui com a gente e pelas dicas. Boa semana. Pra gente. Valeu. Muito bem, gente. Vamos falar, falando nesse assunto aqui, tem que, além de vender, se o teu produto é bom, também você já está com boa parte do caminho ganho, né?